Enfim, vencemos, né? Nossa, tava demorando. 3 derrotas seguidas ali, zona do rebaixamento, aquele caos lá na Gávea, mas enfim, vencemos. Fica aí e vamos conversar sobre Flamengo 2, Goiás 0. Calma, corneta. Fala, corneta, tudo bem com você? Tá mais calmo, tá mais tranquilo, tá mais relax. Flamengo vence o Goiás. Vamos falar dessa vitória no Maracanã. Primeiramente, queria já pedir para você se inscrever aqui no canal, cara. Vai aí, aperta o botão de se inscrever, aperta o sininho e depois, muito importante também, não custa nada, vai ali, dá essa moral, aperta o botão do like e para terminar o combo da alegria, compartilha esse vídeo para a rapaziada. Vamos falar dessa vitória do Flamengo, beleza, vamos lá. Cara, primeiramente, quando a maré não tá boa, jogador do Flamengo se machuca até cobrando pênalti. Cara, incrível, incrível. Mas acontece, não é para acontecer, a gente não quer que aconteça, mas o Pedro, né, na cobrança do pênalti ali do primeiro gol do Flamengo, sentiu ali o adutor da coxa, o que nos preocupa, porque dependendo do grau da lesão, se for uma lesão leve, né, grau 1, de estiramento, você vai ter ali 7 dias, 10 dias no máximo para o jogador voltar às suas atividades. Se for uma lesão um pouquinho mais séria, uma lesão 2, aí já vai lá para 45 dias. É provável que seja lesão grau 1, né? Uma lesão muito parecida com a lesão do Gerson. Então, vai durar ali de 7 a 10 dias, dependendo da extensão, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Caso a caso tem que ser analisado. Preocupa porque dia 17 já tem ali o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Fluminense. Fluminense e Flamengo no Maracanã. Tomara que o Pedro se recupere a tempo para que ele possa nos ajudar. Mas, por um outro lado, é um aspecto positivo dessa lesão do Pedro, se é que a gente pode falar assim que tem um aspecto positivo, foi a possibilidade do Bruno Henrique jogar mais tempo, do Bruno Henrique ter mais horas de campo. Tá voltando de lesão, uma lesão muito grave, uma lesão multiligamentar. Se você não sabe o que aconteceu com o Bruno Henrique, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando, né, o processo de lesão ali que ele teve no joelho. É só você clicar aqui no card para você entender o que aconteceu. E aí nesse retorno é muito importante o jogador ter rodagem para que ele possa adquirir não só ritmo de jogo, mas confiança, né, para que ele possa adquirir ali o timer, se sentir motivado mais uma vez, se sentir confiante. E foi muito importante a presença do Bruno Henrique em praticamente o jogo todo, né? Ele jogou ali, vamos colocar aí 80 minutos, até mais por causa dos acréscimos. Então, esse é um aspecto importante. É claro, seria muito melhor se ele pudesse jogar sem que o Pedro tivesse lesionado. Um outro aspecto também muito importante foi a presença ao longo do jogo todo do Arrascaeta, que é um jogador que faz muita falta ao Flamengo. Né? O Arrasca jogou ali também o jogo todo, teve várias oportunidades de deixar o dele. O Flamengo, de uma forma geral, jogou bem, como já havia jogado nos outros jogos. Então vai depender da sua análise. Jogar bem ou jogar mal é só quando ganha, é só quando faz gol? Para mim, não. Para mim, o Flamengo jogou melhor do que o Internacional, mas perdeu por causa de uma bobeira. Para mim, o Flamengo jogou melhor do que o Botafogo, teve muitas oportunidades de converter, de fazer um placar positivo e em algumas bobeiras fomos lá e tomamos 3 gols. Para mim, o Flamengo jogou melhor do que o Atlético Paranaense, lá naquele tapetinho deles. Mas futebol é assim. Se você não coloca a bola lá dentro da casinha, não importa se você joga bem, você perde o jogo. Mas, né, eu entendo, e eu já falei isso aqui em outros momentos, que quando você faz essa troca de treinadores, e o Flamengo trocou de treinador, que na minha opinião, toda troca ela é traumática, ela traz um desconforto até você, a equipe novamente se organizar, entender o que o treinador quer, o treinador entender os seus jogadores, a capacidade de cada um, né, a versatilidade de cada um, a equipe vai oscilar. E o Flamengo não tem oscilado. A verdade
em nível de jogo, o Flamengo não tem oscilado, o Flamengo tem jogado bem, o Flamengo não tem convertido, né, o jogar bem em gols. E por outro lado, né, o Flamengo tem tomado muitos gols. Então a defesa sim precisa de alguns ajustes, mas para observar os gols que nós tomamos nos jogos. A grande maioria de erros individuais. E aí é difícil você colocar um erro individual num comportamento coletivo, botar nas costas do treinador. E eu já falo isso aqui há muito tempo. Com o Paulo Souza foi assim, com o Dorival foi assim, com o Vitor Pereira foi assim, com o Ceni foi assim. Você não pode colocar nas costas do treinador um erro individual. Com o Renato Gaúcho foi assim. A gente precisa mudar essa mentalidade. No jogo contra o Goiás, o Flamengo mais uma vez joga bem. Um primeiro tempo, nota ali 7. Né? Tivemos algumas oportunidades. Perdemos gols na cara. O Everton Ribeiro fura uma bola ali praticamente embaixo da trave. Ali. Embaixo não, é um exagero da minha parte. Mas ali dentro da pequena área, uma bola de direita, ele fura. As coisas não encaixam. O Flamengo toma ali um pouquinho de pressão do Goiás. Nada absurdo, nada absurdo. Muito boa a participação do nosso goleiro, do Matheus Cunha, que está substituindo o Santos. A zaga firme. As laterais ali bem firmes. O Ayrton Lucas pela esquerda. O Wesley pela direita. Um pouquinho menos do que o Ayrton Lucas na qualidade de jogo ali. Ainda afobado em alguns lances. Mas é normal quando as coisas não estão acontecendo. Ainda mais para um garoto que está vindo da base. É normal que tenha, né, um pouquinho de afobação. Um pouquinho ali de dúvida na tomada de decisão. Isso é normal, é preciso ter paciência para que o jogador desenvolva o seu melhor futebol. Meio campo ali, uma partida muito boa do Pulgar, mais uma vez, o que é muito importante. Com a saída do João Gomes, a gente precisa desse volante. O Thiago Maia não está no momento bom, então é muito importante que a gente tenha esse jogador ali bom, esse jogador ali no momento bom, para dar um pouco mais de tranquilidade na armação, na criação e também no primeiro combate da defesa, senão tudo estoura em cima da zagueirada lá. Então, a presença do Pulgar ali, ele num bom momento, isso é fundamental para o equilíbrio da equipe. O Vitor Hugo que entrou ali, fazendo mais ali uma meia esquerda, né? Não jogou tão paralelo ali ao Pulgar, fez uma partida muito boa, com muito vigor, né, uma qualidade de saída de passe muito grande. E aí, a nossa linha de frente, os 4 jogadores ali, Arrasca, Everton, Pedro e Cebolinha. Uma partida também, o Everton um pouquinho mais abaixo e, né, a análise que eu já falei para vocês. No segundo tempo, teve a substituição do Bruno Henrique lá, do Pedro no primeiro tempo. No segundo tempo, o Flamengo volta com a mesma equipe, né, com o Bruno Henrique, ainda muito em cima do Goiás, ainda criando muitas oportunidades. Chega, enfim, o gol do Everton Ribeiro, um belo gol, cruzamento do Cebolinha, que fez uma bela partida hoje. Quanto mais confiança o jogador tiver, melhor. A torcida precisa entender isso. Vaiar o jogador dentro do estádio não vai resolver, né? O Davi Luiz entrou ali, você vai vaiar, não vai resolver. A gente vai precisar do Davi Luiz, a gente vai precisar do Vidal, a gente vai precisar do Cebolinha, e esses jogadores, eles só conseguirão entregar algo melhor pra gente se eles estiverem bem, se a torcida apoiar. Então eu sou muito favorável a você criticar quando acaba o jogo, mas durante o jogo você tem que apoiar o jogador. O Flamengo faz então um início de segundo tempo bem correto, em cima do Goiás, criando muitas oportunidades. O Goiás não foi uma equipe que ficou completamente lá atrás, deu muitos espaços para o Flamengo, o que até facilitou. Era para o placar ser maior do que 2-0. 2-0 não mostra o que foi a realidade do jogo. O Flamengo teve muito mais oportunidade de fazer o seu gol ali, de aumentar para 3, para 4. Então, esse placar, ele ainda mostra que a equipe precisa ser mais contundente. A equipe precisa aproveitar melhor as oportunidades. O Sampaoli faz ali algumas substituições, não muda o sistema tático, vai tirar o Ayrton Lucas, bota o Davi Luiz, mas joga o Léo Pereira para a lateral esquerda, tira o Pulgar, bota o Vidal ali de volante. O Vidal fez uma partida boa, errou alguns passes verticais, mas tudo bem, esse passe é fundamental.
né? O passe vertical, o passe que vai quebrar a linha. Você vai errar um ou outro porque é uma região que tem muito menos espaço, muito menos linha de passe clara. Então é um tipo de erro de passe compreensível. O que não dá é para ficar errando o passinho para o lado, o passinho para trás. Mas o passe vertical, e ele tentou muitas vezes esse passe, né, nesse segundo tempo, é fundamental. E errar faz parte. E quando ele acerta, isso também dá mais confiança e a gente vai precisar disso. O Matheus França entrou no lugar ali do Everton Ribeiro também, fez uma partida com muita intensidade. E lá na frente, no lugar do Cebolinha, entrou ali o Matheus Gonçalves, que também, né, rabiscou bastante. O menino precisa dessa confiança, porque também vai nos ajudar. Então o que a gente tem no jogo de hoje é um jogo de paz, um jogo de tranquilidade, onde o Flamengo joga bem, a torcida apoia, o Flamengo consegue vencer, não toma gol. Isso é fundamental para as coisas, acalmarem um pouquinho, tranquilizarem, para o São Paulo ter um pouco mais de tempo para trabalhar, um pouco mais de tranquilidade. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, né? Ficar na zona do rebaixamento, a gente sabe que não era a posição que o Flamengo deveria estar, mas existem contextos que precisam ser analisados e a tabela em que o Jorge Sampaoli pega logo no início não foi uma tabela favorável. Você ter logo um clássico contra o Botafogo, num momento muito bom, você pegar o Inter lá fora, né, no Beira-Rio, você pegar o Atlético Paranaense na Baixada, é uma tabela que não favorece a um treinador que está chegando. Essa é uma verdade. Então a gente precisa analisar isso, a gente precisa falar sobre isso. É claro que o Flamengo tem time para vencer essas equipes, mas é preciso que a equipe esteja bem para que essa superioridade nos nomes, né, se converta na superioridade dentro de campo, dentro do jogo. E o Flamengo não jogou mal contra essas equipes, mas não conseguiu vencer. Então vencemos, calma, tranquiliza, ameniza as coisas, vamos continuar apoiando. A gente sabe que essa equipe vai subir, ela tem potencial, a gente sabe disso. Então a torcida tem que andar junto com ela, beleza? Uma observação rápida aqui para falar, né, desses escândalos ali de jogadores participando de esquemas de corrupção em apostas de casas esportivas. Cara, resumo muito rápido. O futebol é reflexo da sociedade. Quem falava muito isso é um ex-professor, um querido ex-professor meu, lá do mestrado, professor Maurício Murat, tem vários livros sobre futebol e num deles ele falava muito isso. O futebol é reflexo da sociedade. Se você está em uma sociedade corrupta, isso vai ser representativo também no futebol, ok? Então não é problema do futebol, é problema da sociedade, é problema do indivíduo, né? Que se puna exemplarmente qualquer tipo de corrupção em qualquer esfera. Essa é a minha opinião, beleza? Então, nos vemos agora Flamengo e Bahia, sábado, Flamengo e Bahia, vamos com tudo lá na Fonte Nova, né, para enfrentar o Bahia e conseguir mais uma vitória para dar um pouquinho mais de tranquilidade. Não se esquece, chegou até aqui, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com a rapaziada e se inscreve aqui no canal. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Fui!